Mas o mais especial não é o evento, mas as pessoas que passam com a gente. E hoje, nesta manhã, temos o privilégio de agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez em nossa vida, por tudo que Ele faz na nossa vida. Agradecer ao Senhor por tudo que nós temos e mesmo em meio a dificuldades, podemos sorrir, podemos nos alegrar, podemos estar na casa de Deus. E eu convido você a agradecer esse Deus, a agradecer esse Pai tão amoroso, cantando o hino Obrigado, bom Pai. Que nele se lembre o Senhor. Somos nada, somos pó, mas o Pai nos sustém com imenso amor. Vê as nossas lutas, compreende a dor, sabe o que precisamos como ninguém. Vê nosso coração e transforma o medo em canção de louvor. Obrigado, bom Pai, pela vida, pelo pão de cada dia, por tua proteção, por manteres o universo com tua poderosa mão, por tua palavra buscar os nossos caminhos, por ouvires a oração, em resposta nos dares carinho e perdão. Te agradeço. Obrigado, bom Pai, por tua graça, pelos dons que tu nos dás, pelas chances de usarmos a voz pra falar do amor com que cuidas de nós. E porque em breve virás nos buscar. Te agradeço, oh Pai, te agradeço. Canto muito obrigado, Senhor. Que é o homem para que mereça favor? Que é o homem para que dele se lembre o Senhor? Somos nada, somos pó, mas o Pai nos sustém com imenso amor. Amém? Nilton, poderia fazer uma prece ao nosso Deus? Convido aqueles que puderem, colocar de joelhos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo cuidado, pela proteção. Obrigado por o Senhor ter guardado nós e as nossas famílias. Obrigado porque o Senhor guardou a tua igreja. Obrigado porque nós estamos aqui diante do Senhor para te adorar.
Que nessa manhã de domingo, Senhor, o primeiro dia da semana, o Senhor venha nos fazer presente em nosso meio e que nós possamos, Senhor, sair daqui cheio do poder do Espírito Santo para enfrentar uma semana desconhecida para nós. Que o Senhor venha nos abençoar da maneira toda especial, abençoe também a mensagem desta manhã, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, ó Deus, transformado pelo poder da Tua palavra, que nós possamos cada dia buscar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Nos ajude, nos ilumine, perdoe nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E agora, os 5 minutos da saúde. Olá, seja bem-vindo a mais um Momento de Vida e Saúde. Eu sou o Dr. César Vasconcelos, médico e psiquiatra. A infância é um tempo crucial para desenvolver o cérebro. É vital estimular o vínculo entre o bebê e o pai e a mãe. Sem ligação inicial boa, as crianças são menos prováveis de crescerem para ser adultos felizes e resistentes física e emocionalmente. As experiências do bebê com seus cuidadores são cruciais para a rede de neurônios no cérebro ser feita. Se não acontecem experiências positivas entre o bebê e seus pais, os circuitos cerebrais necessários para viver experiências normais podem se perder. Ainda que bebês tenham profunda predisposição genética para unirem-se a um pai amoroso ou mãe amorosa, isso pode ser prejudicado se um pai ou mãe ou outro cuidador do bebê for negligente, descuidado, inconsistente ou incoerente no lidar com a criança. Um exemplo de inconsistência pode ser: um dia a mãe abraça o bebê, beija com carinho e horas depois se irrita e age com frieza com ele. Você descarrega sobre seus filhos as frustrações com seu marido? Você grita ou bate nos seus filhos mais por causa da desavença com sua esposa do que por erros cometidos pelas crianças? Se você faz isso, mamãe e papai, é hora de parar com esse abuso para não prejudicar o cérebro dessas crianças e para não favorecer uma base psicológica ou emocional para doenças mentais no futuro do filho, na filha. O presente mais valioso que um pai e uma mãe podem dar para um filho ou filha é grátis. É o amor, o tempo, o apoio e a disciplina equilibrada. Participe do Clube Vida e Saúde, procure o líder do departamento da sua igreja para mais informações. E, de segunda a sexta, acompanhe o programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. Até o nosso próximo encontro. E agora, vamos preparar nosso coração para receber a palavra de Deus e vamos cantar o hino Por que me amou assim. Cruel padeceu meu Jesus, porque me amou assim. Eu merecera sofrer nessa cruz, porque me amou assim. Porque me amou assim. Porque me amou assim. Jesus por mim, porque me amou assim. Foi meu pecado que o crucificou, porque me amou assim.
aflição, porque me amou assim. Hei de aceitar tão imenso perdão, porque me amou assim. Porque me amou assim. Porque me amou assim. Porque sofreu meu Jesus por mim. Porque me amou assim. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos encontramos aqui na Tua casa de oração para louvar o Teu nome, mas também para tomarmos conhecimento da Tua vontade para a nossa vida. Por favor, que o Senhor nos ajude mais uma vez na leitura da Tua palavra. Que a Tua palavra ela seja de fato para nós lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abra as nossas mentes neste momento para entender o que o Senhor quer nos ensinar, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Podeis assentar. Bom dia, queridos. Que bom podermos mais uma vez estar aqui na casa de Deus para louvarmos o seu nome e também para tomarmos conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida através da leitura da palavra. A palavra de Deus, ela não pode ser tirada. A palavra de Deus, ela tem que ser o centro da nossa pregação. Eu gosto muito de parábolas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Os nossos cultos, os cultos aqui da igreja, eles precisam ser cultos agradáveis. Eu tenho uma pequena parábola sobre isso. Quando eu era criança, meninote de 11 anos, 10, 11 anos, tinha um primo meu que criava umas vaquinhas lá num pastinho que minha avó tinha. E ele disse para nós assim: olha, quando vocês chegarem da escola, vocês poderiam levar essas vaquinhas para beber? Dá água para elas para mim. Só que a distância de onde essas vaquinhas ficavam até a lagoa onde a gente dava água para essas vacas era mais ou menos daqui na Vila Joaniza. E todo dia a gente chegava da escola de manhã, eu e meu irmão, a gente comia e depois a gente ia levar essas vacas para beber. Só que às vezes era dia chuvoso, e chovia e ficava aquelas poças na estrada. E a gente tocando essas vacas, uma corria, baixava ali, bebia um pouquinho d'água daquelas poças, outra até chegar na lagoa. E muitas delas, a hora que chegava na lagoa, já tinha tomado aquela água lá no caminho, já não queria mais beber daquela água boa, água limpa. Porque já tinha bebido algumas águas nas poças que tinha ficado lá na estrada. O que eu estou querendo dizer é que às vezes nós sufocamos tanto os nossos cultos, que quando chega a hora da leitura da palavra, a igreja não suporta mais, a igreja quer ir embora. A hora que chega a hora da leitura da palavra, a igreja já não aguenta mais estar no culto. Nós precisamos rever isto. Nós precisamos sentar como liderança de igreja e rever isto. Precisamos rever.
E isto não é só eu que estou reclamando. Se vocês olharem na internet, pastores antigos como pastor Bulhon e outros mais, estão falando também a mesma coisa. Se está falando alguma coisa é porque precisa rever estes conceitos, para que a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, o culto divino que nós chamávamos, ele possa ser de fato o bolo da festa. A gente não pode, irmãos, antes de partir o bolo, começar a dar, sabe, pão com carne para o povo, e pão com carne maluca que chama. Quando chega na hora do bolo, da festa, os convidados já querem ir embora. Isso aqui é uma observação que eu estou fazendo, porque quando a gente começa a prestar atenção, a gente começa a perceber que está muito confeitado o bolo, está muito recheado, às vezes tem muito fermento. Bom, ditas estas coisas, vamos à leitura da palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no capítulo 7 do segundo livro de Crônicas, e vamos então meditar um pouco no que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, através deste texto bíblico que nós vamos ler agora. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Eu não sei se vocês viram aí. O anúncio que os meninos da comunicação fez. O título da nossa mensagem é: Se meu povo que se chama pelo meu nome, ou meu povo que se chama pelo meu nome. O título é mais ou menos assim. Então, capítulo 7, verso 14, nós vamos extrair algumas lições deste verso, que diz assim, ó, segundo Crônicas 7,14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Veja que esse verso ele é acompanhado de uma promessa. Mas este verso ele é cheio de condições. E este verso ele já começa aqui com uma conjunção. Se. É uma conjunção de indução. Se. Se quer dizer muitas coisas. Quando é que nós utilizamos esta palavrinha se, essa conjunção? Quando nós colocamos uma condição para uma situação. Eu convido você para almoçar comigo e você diz: se não estiver chovendo, eu irei. Né? Então Deus aqui coloca também uma condição: se meu povo, que se chama pelo meu nome. Esse se chamar aqui não é no contexto de querer que a pessoa venha para perto de você. Esse se chamar aqui, Deus está dizendo, é você que carrega o meu nome. Você que leva o meu nome, que tem o meu nome. Deus estava falando para o povo: você que tem a minha assinatura. Como é que é seu nome, Regina? Regina dos Santos Paixão. Esse dos Santos vem de quem? Da sua mãe. Então isso quer dizer que o dos Santos não é seu nome. O dos Santos é da sua
mãe. Então, você que se chama pelo meu nome, dos santos, você precisa fazer algumas coisas para que eu possa ouvir as suas orações. Você é o povo de Deus, sim ou não? Nós somos o povo de Deus remanescente, sim ou não? Nós somos o povo de Deus contemporâneo, sim ou não? O Senhor Deus está impondo para nós, a igreja dos últimos dias, algumas condições. Algumas condições. Então Deus agora começa a descrever as condições que ele sabe que o povo precisa seguir para que as suas orações sejam ouvidas. Então qual é a primeira condição que o Senhor Deus coloca aí para o seu povo? Ele diz: se meu povo que se chama pelo meu nome, ele tem que fazer o quê? Se humilhar. Se humilhar. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E se humilhar diante de Deus significa reconhecer quem nós somos. Às vezes nós nos achamos o centro da adoração. Alguém um dia chega para mim e diz: não gostei do culto. Lógico que você não precisa gostar, o culto não foi para você. O culto foi para Deus. Eu e você somos adoradores. O culto é para quem? Deus. E às vezes nós chegamos com toda arrogância e diz: não gostei do culto. Não gostei do culto. Ei, querido. Às vezes nós somos um monte de deusinhos dentro da igreja. Um monte de deusinhos. Um monte de divindadezinhas. E o Senhor Deus diz que a primeira coisa que eu preciso fazer é me humilhar, reconhecer quem eu sou. E quando eu reconheço quem eu sou, o Senhor Deus começa a trabalhar no meu coração. Quem é você? Quem é você? Nós somos meros pecadores, finitos. E todos nós carecemos desesperados da graça de Jesus. Todos nós estamos sob igual condição. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos compreender que nós somos adoradores. E o Senhor Deus disse que todo adorador deve se apresentar diante dele com humildade, com louvor e com ação de graça. Então, uma dica que eu vou dar para você. Quando estiverem se organizando, se preparando para vir aqui à casa de Deus, você precisa entender que você precisa estar aqui como adorador. E o adorador, Deus exige que se apresenta diante dele, primeiro com humildade, segundo com louvor e depois com ações de graça. Se nós formos para Abacuque, capítulo 2, verso 20, por favor, quem poderia me ajudar? Só para nós entendermos essa questão. Como é que nós devemos nos apresentar diante do Senhor? Abacuque 2, verso 20. Achou, Vitor? Vem aqui à frente para você ler, para você sair ali na foto. Diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. O Senhor está onde? O Senhor está onde? Em seu santo templo. Então a Bíblia diz: o Senhor está em seu santo templo. Então se calem diante dele toda a terra. Ou seja, se humilhe diante dele. Reconheça quem é você. Aqui,
no templo do Senhor, porque você é adorador. Nós somos adoradores, irmãos. Nós não somos os adorados. Nós não somos Deus. Nós somos filhos de Deus. E por isso o Senhor Deus, Ele dá esta condição. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E aí depois Ele apresenta outra condição. E aí quando eu me humilho, eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço a condição que eu vivo. A condição que eu me encontro. Aí o que é que eu tenho que fazer? Orar. Orar é falar com Deus. Oração não é um texto decorado. A oração, queridos, é abrir o coração a um Deus que está disposto a nos ouvir. Orar é clamar ao Senhor pelo seu socorro. Quando a mulher de Eucana, ela queria muito ter o filho, mas ela era estéril. Então ela foi até o templo, ela se humilhou diante do Senhor e ela orou, ela clamou, o nome dela era Ana, ela clamou ao Senhor. Ela clamava de uma maneira tão eloquente que o sacerdote, ao olhar ela, disse: mulher, aqui não é lugar de gente embriagado. Nós temos essa mania, né? Às vezes nós somos assim também. A gente chega e diz: aqui não é lugar de gente embriagado. Aqui não é lugar para você. Mas a gente não sabe que talvez aquela pessoa está ali em busca de socorro. E a gente busca o socorro no Senhor. E o melhor lugar para você orar, para você buscar ao Senhor, para você clamar a Deus por socorro, é na igreja. A igreja de Deus, ela precisava se reunir mais para orar. A igreja de Deus precisa sair da mesmice e começar a fazer vigílias. Se você quer que Deus opere milagre na sua vida e na vida da sua família e na vida da igreja. Ou então nós vamos viver o tempo inteiro fazendo os praxes. Eu abro aqui minha agenda no celular, eu fico desesperado. Desesperado, sabe por quê? Porque eu percebo que nós estamos apenas cumprindo praxes. A igreja não consegue mais pregar uma mensagem contundente e verdadeira, porque eu abro minha agenda e diz: não, hoje é o dia do não sei o quê. Não, mas está na agenda tal dia do não sei o quê. Não, mas na agenda está o dia tal. Não, mas na agenda é o dia do não sei quem. Não, hoje é o dia do fulano. Não, a igreja de Deus, ela precisa se reunir para orar, buscar ao Senhor, fazer vigília, porque nós temos pessoas morrendo dentro dessa igreja. Nós temos filhos morrendo dentro dessa igreja. Nós temos jovens morrendo dentro dessa igreja. E nós estamos presos nos praxes da igreja. E eu vou dizer para você, está sendo filmado. Eu não suporto mais. Nós precisamos desesperadamente mudar nosso conceito de culto. Nós precisamos desesperadamente mudar nosso conceito do que é uma reunião na presença do Senhor. E por isso Deus diz: você precisa orar, você precisa buscar a face do Senhor. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem família? Você tem família? Ei, você precisa fazer vigília por tua família. O grande patriarca Jó, a Bíblia diz que ele fazia vigília pelos seus filhos. Ele orava na cabeceira da cama de cada um dos filhos dele. Você precisa fazer isto. Buscar, clamar ao Senhor. Queridos, o mundo que nós vivemos está nos sufocando cada dia.
O mundo que vivemos sufoca, sabe, os nossos jovens. O mundo que nós vivemos sufoca cada dia, a tal ponto de que apenas os praxes que cumprimos aqui na igreja não dá conta de consagrar a vida dos nossos filhos para suportar os ataques de Satanás. E é por isso que a Bíblia te chama para orar. Buscar ao Senhor, que é o próximo requisito que o Senhor Deus apresenta no verso 14 de segundo livro de Crônicas, para que ele possa ouvir a sua oração. Nós estamos presos nos praxes. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu andei aí uns anos aí, meio light, nas minhas pregações. Sabe por quê, irmão Paulo? Porque durante muito tempo alguns irmãos falavam: irmão Cláudio é muito invocado. Ah, irmão Cláudio é muito invocado. Eu vou voltar a ser invocado de novo. Vou voltar a ser invocado de novo. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender o verdadeiro sentido do cristianismo. Eu te pergunto, seja honestos comigo. Seja bem honestos comigo. Seja honesto. Pode discordar também. As pessoas que chegam aqui das outras denominações. Tem gente aqui da Igreja Universal. Tem gente aqui todo... As nossas programações, as nossas mensagens convencem essas pessoas de que a Igreja Adventista de fato é a Igreja remanescente dos últimos dias? Então nós precisamos rever nossos conceitos. Nós precisamos novamente voltar a apresentar para a igreja e para aqueles que vêm aqui conhecer o Deus dos adventistas e a mensagem dos adventistas, que é a mensagem do capítulo 24, verso 14 de João, que diz que este evangelho do reino será pregado em testemunha a toda a gente e depois virá o fim. É o evangelho do reino que tem que ser apresentado. O verdadeiro evangelho do reino. E nós estamos apresentando o verdadeiro evangelho do reino. Queridos, isso aqui é uma observação. Eu sou apenas mais um membro dentro da igreja. Eu não tenho voz à altura que chega no ouvido dos nossos líderes. Outro tempo atrás, numa reunião, e o nosso presidente disse: nós precisamos plantar igrejas. Nós precisamos, irmãos, plantar igrejas. E aí nós saímos aqui desesperados, aqui, eu e o pastor Gessé. Aqui um dia, acho que o Ivanildo estava também nesse dia. Atrás de um lugar aqui na região para plantar uma igreja. Até que chegou a hora que eu cansei disso. Ô, Roboão, escuta seu povo. Olha para as tuas igrejas. Outro dia, outro tempo atrás, irmão, nós temos que batizar, meu irmão. Nós temos que batizar porque... Falei: meu querido amigo, olha para a sua igreja. A sua igreja está se debatendo para não morrer. Quem está se debatendo vai salvar quem? Quem está se debatendo para não morrer não tem condição de salvar ninguém. E por isso eu convoco você, igreja de Deus, para orar. Deixa eu perguntar para você, está disposto a fazer uma vigília? Quando é que você quer realizar essa vigília? Quando é que você quer vir aqui nas madrugadas para orar comigo? Quem está disposto, levanta a mão. Pois pode preparar que eu vou convocar você. Porque nós precisamos nesse momento de oração. É consagrar nossas vidas. Olhar para dentro de nós mesmos e dizer: Senhor Deus, o que eu estou fazendo é apenas aquilo que, sabe, está no script. É apenas isso, irmão.
Você olha na agenda, é isso. Não, hoje é o dia do não sei o quê. Não, é o fim de semana não sei da onde. Não, mas aquilo é o dia do fulano. Não, é o dia do ciclano. É o dia do não sei quem. Pode ficar com o dia aí nos sábados de manhã, porque eu convoco você para orar na madrugada. Sabe por quê? Porque na madrugada não é dia de ninguém. Eu convoco você para a madrugada, porque é na madrugada que Deus opera. É na madrugada que Deus quer te ouvir. Jesus Cristo, ele buscava poder na madrugada. É por isso. E depois disso, o Senhor Deus diz o que mais aí, para ele poder ouvir a sua oração. Ele diz: meu povo, ele se chama pelo meu nome, mas ele precisa orar. E depois ele precisa me buscar. Buscar, querido, é estar na presença do Senhor. Outro dia desse aí, olha eu com minhas histórias. Ô irmão Cláudio, a irmã me procurou. Ô irmão Cláudio, eu preciso que o irmão ore por mim. E não sei o que. Tá bom, minha irmã. Quando eu penso que não, fazemos o culto aqui. Quando eu olho para aqui, tá, irmã. Indo para feira, para tudo. Fala, bom, minha irmã, eu fui para a igreja orar por você e você tá indo. Não tá certo isso aí. Ela me chamou para fazer o serviço por ela. Ei, querido, o serviço é seu. É você que tem que orar por sua família. É você que tem que jejuar por seus filhos. É você que tem que vir à igreja buscar o Senhor, para que o Senhor te consagre, para que você seja de fato uma luz na tua casa, uma luz para as pessoas que te rodeiam. Ai não, manda mensagem: ô irmão, ore por mim, que eu vou cuidar da minha vida. Se eu faço meu serviço aí, que eu vou cuidar da minha vida. Não, querida, em nome de Deus. Você precisa vir buscar o Senhor. Porque é uma das condições que Deus coloca aqui na sua palavra, para que Ele ouve a tua oração. Você precisa orar, mas você também precisa buscar a face do Senhor. Tá tudo bem com você? Tá tudo certo? Satanás não mexe contigo? Satanás, ele não se preocupa com você? Então você não precisa buscar ao Senhor. Eu vou dizer para você, eu preciso estar na presença do Senhor todos os dias, que parece que o Satanás só enxerga eu. Não me deixa em paz, irmãos. Eu saio na rua, um carro me fecha. O outro me fecha, vem uma moto que quer passar por cima de mim. Aí quando eu penso que não, eu falo: Senhor, se o Senhor não me dá paciência, eu vou matar. E eu preciso clamar, cair aos pés de Jesus e dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim, porque o seu inimigo não me deixa em paz. Satanás, ele não deixa você em paz. E é por isso que você tem que buscar a presença e a face do Senhor. Outro dia veio um professor pregar aqui na igreja. Eu achei interessante aquele testemunho que ele contou. Que ele disse que lá no sul, um irmão nosso da igreja, ele tinha uma lavoura de soja. E as lagartas, sabe, tomou conta da lavoura dele, irmão Laurindo. As lagartas tomou conta da lavoura dele. Ele olhava a lavoura dele, só tinha lagarta. Estava acabando com a lavoura dele, Fernando. E ele chamou o pastor: pastor, eu preciso que o pastor ore por minha lavoura, porque eu vou tomar um prejuízo, porque as lagartas estão acabando com minha lavoura. E lá foi o pastor e ele lá para a lavoura. Aí chega diante da soja, o pastor vai orar. Aí o pastor: Senhor, ó Senhor, abençoe a lavoura. Ele falou: pastor, não é desse jeito não, pastor, pelo amor de Deus, é assim. E começou a clamar, e esse homem caiu no chão e rolava no chão, se lambuzou todo de lama, gritando, chorando: Senhor Deus, olha a minha lavoura, como está a minha lavoura? E Deus fez um milagre. Às vezes nós queremos que o Senhor Deus faça um milagre e dizemos: Senhor, Senhor, eu estou tão cansado, eu não consigo ir na tua igreja não. Ó Pai, me ajuda. Oh, irmão, em nome de Deus,
Em nome de Jesus. É desse jeito? Hã? Um dia desse eu fui levar uma pessoa lá no Hospital Pedreira. E estamos lá com essa pessoa, de repente chega um lá numa cadeira de roda, aos gritos, gritando e chorando. Quando eu fui ver uma fratura exposta, o que foi que aconteceu? Eu acho, não, caiu de moto aí. Mas esse homem gritava de um jeito e tal. Eu falei, é desse jeito. Quando eu estou sofrendo, eu tenho que gritar, eu tenho que clamar ao Senhor. Ah, o Senhor está doendo aqui. Aonde, meu filho? Aqui. Clama ao Senhor, querido. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem não tem a tua mensagem, clama. Quem não tem a verdade que você tem, clama. Quem não tem a verdade que você tem, ele grita. Ele ora em voz alta. Ele dá glória a Deus. Ele fala aleluia. Se alguém fala aleluia aqui, todo mundo olha para trás para ver quem falou. Ei, irmãos, por favor. Por favor. Hoje eu estou trazendo essa mensagem porque eu estou te convidando para ser um adorador. E não uma pessoa que apenas gosta de assistir programação de igreja. Nós somos diferentes. Adorador, ele vem com o coração aberto e contrito para ouvir a voz de Deus. E quando chega aqui, o Senhor Deus mostra, apresenta a solução para o seu problema. E agora o Senhor Deus diz o seguinte: e quando você fizer isto, você se humilhar, você orar, você me buscar. E aí Deus fala assim, você precisa fazer mais outra coisa. Você precisa se converter do seu mau caminho. O que é se converter do seu mau caminho? É uma das condições que o Senhor Deus te dá para ouvir a tua prece. Se converter significa mudar de direção. Muda a sua rota. Até agora você, como tem sido o teu comportamento como povo de Deus? Como tem sido o teu comportamento como uma pessoa que um dia jurou que ia adorar ao Senhor na beleza da sua santidade? Como você tem se comportado? Ora, querido, se você tem se comportado de uma maneira que o teu cristianismo não te faz ter prazer de estar na presença de Deus, você precisa mudar de direção. Você precisa mudar de rota, ou seja, você precisa mudar o teu conceito. Ah, irmão, é assim, eu não gosto muito de ir na igreja, não. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Alguém diz assim, ah, mas eu já sou a igreja de Deus. Você não é a igreja de Deus, não, senhor. Não é não. A igreja de Deus, Jesus disse que a sua igreja é um corpo. E você é membro do corpo de Cristo. Ah, eu já sou a igreja, então eu posso adorar em casa. Eu posso ficar em casa porque eu já sou a igreja de Deus. Onde eu estou, a igreja de Deus está não. A igreja de Deus é o corpo. E o corpo é composto de muitos membros. Então você é apenas um membro do corpo. Quando você vai trabalhar, hoje eu vou usar só as mãos, então não vou levar, sabe, aí seu cérebro fala assim, você vai usar só as mãos hoje no seu trabalho. Então não precisa você levar as pernas, não precisa você levar a cabeça, só vou levar as mãos, você vai usar só as mãos. Ei, querido, você é parte do corpo. Então você precisa estar aqui, porque é aqui que o corpo de Cristo se reúne.
Se você é membro deste corpo, você tem que estar aqui, porque quando você está aqui, você está reunido, o corpo de Cristo está reunido, e Cristo, que é a cabeça deste corpo, está aqui também. Quer buscar poder? Você precisa vir à igreja. Agora tem muito mais do que isso. Além de vir na igreja, você precisa divulgar para o restante dos membros do corpo de Cristo, que eles também precisam estar. A menos que nós vivamos no marasmo da mornidão. A menos nós estejamos igual ao Brasil, né? Deitado em berço esplêndido. Só que não. Satanás, ele não deita em berço esplêndido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás, ele trabalha 24 horas por dia para destruir você. Quando ele não consegue destruir você de um jeito, ele busca outra forma de te destruir. Quando Satanás não consegue, te convencer com as coisas deste mundo, muitas vezes ele traz dificuldades para a sua vida. Muitas vezes ele traz dor para a tua vida, só para você não ter ânimo para vir buscar ao Senhor. Muitas pessoas, Satanás não precisa apresentar muita coisa. Para muita gente, Satanás só precisa apresentar uma fruta, igual foi para Eva. Já é suficiente. Já. Mas para outros, Satanás faz igual ele fez com Jó. Ele não consegue convencer essa pessoa para o erro. Ele traz o sofrimento. Ele traz a luta. Ele traz a dor. E aí no momento de dor, que muitas vezes as pessoas falam: ai, irmão, você vai para a igreja desse jeito? Deus não precisa que você vá na igreja doente. É doente que você tem que vir, sabe por quê? Porque quando você está são, você não vai no hospital. É doente que você tem que vir. Vitor, eu conheço pessoas, Vitor, eu conheço gente que entrou nesta porta aí perdido e saiu daqui salvo. E eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Tempo desse atrás aí, eu ia pregar aqui na igreja, nessa igreja aqui da Vila Joaniza. E eu acordei com uma dor de cabeça. E eu não tenho costume de ter dor de cabeça, mas eu acordei com uma dor de cabeça que parecia que ia estourar minha cabeça. Falei: meu Pai do céu. Eu pensei em algum momento ligar para um dos anciãos e dizer: irmãos, por favor, me substitui aí, porque eu não estou em condições. Mas eu pensei comigo, eu falei: eu vou assim mesmo. E vim. Quando eu cheguei na igreja, que eu comecei a ouvir os louvores, que a igreja começou a cantar, aquela dor foi aliviando, foi aliviando, foi aliviando. E quando eu subi no púlpito para pregar, eu estava muito bem. Quando você vem aqui à igreja, Deus te cura. O problema nosso, sabe o quê? É que nós não temos o costume de falar que Deus também faz milagre aqui. Foi uma coincidência, né? Foi uma coincidência, estava com dor de cabeça. Uma hora essa dor de cabeça tinha que ir embora. Mas ela foi embora aqui na igreja. Porque quando a igreja de Deus começou a cantar, aquele louvor, ele começou, ele ser para mim um bálsamo. No tempo de Cristo era o bálsamo, mas hoje é de pirona mesmo. Cibalena. E foi tirando aquela dor. E quando eu subi no púlpito da igreja de Deus para pregar, eu já não sentia mais dor de cabeça. Tá com dor de cabeça? Vem para a igreja. Vem cultuar. Amanhece o domingo de manhã, esse friozinho, né? Ficar em casa. Um pouquinho aqui na coberta. Não, querido, vem. Sabe por quê? Porque você precisa se fortalecer. Lembra quando Jesus chegou? Jesus um dia, querido, sofrendo angústia. Uma angústia terrível, porque estava aproximando a sua morte. E ele chega para alguns dos seus discípulos, aqueles que eram mais próximos dele.
Pedro, João e Tiago e diz: vamos ali orar comigo. E foram orar com Jesus. Ó, foram lá orar com Cristo. Entrou no horto, no bosque, para orar. Jesus, fica um pouco aqui que eu vou lá orar. Jesus orou. Quando voltou, estava todo mundo dormindo. Jesus disse: ei, queridos, vigie e ora. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Você está indisposto? Eu estou com tanta preguiça, hoje eu não vou na igreja. Vem, porque a tua carne é fraca. E todas as vezes que você vem aqui à igreja, algo acontece na sua vida. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, assim diz as pessoas. Deus não está só na igreja, é verdade. Mas quando Maria e José perderam o menino, eles voltaram e encontrou na igreja. Lembra disso, desse episódio? Jesus com 12 anos, irmão Paulo, foi pela primeira vez na festa da Páscoa. E foi para lá e passeou, foi conhecer o templo, conversou com os doutores da lei. E eu imagino que os pais também, e deu a hora de ir embora, foram embora. Depois de ter andado um dia inteiro, lembrou do menino. Voltaram, encontraram o menino, adivinha onde? Peraí, não estou escutando. Eles voltaram e encontraram o menino aonde? Na igreja. Ei, querido, você se perdeu de Jesus? Seu filho está se perdendo de Jesus? Seu marido se perdeu de Jesus? Seu noivo se perdeu de Jesus? Você precisa trazer ele aqui na igreja, porque é aqui que Jesus está. Porque quando Maria e José se perdeu dele, eles voltaram e encontraram Jesus na igreja. É aqui na igreja. Nos últimos dias, os membros da igreja criou uma moda de não querer mais ir na igreja. Eu tenho pregado nas igrejas por aí também, igual muitos dos irmãos aqui pregam. E chega lá também, está desse jeito, não tem quase ninguém dentro da igreja. É aqui na igreja. Todo crente precisa ser igrejeiro. Porque é aqui na igreja que você vai se encontrar com Jesus. Mas Jesus diz que você precisa se desviar, se converter do seu mau caminho. Talvez isso seja uma coisa. Mas tem pessoas que têm outras coisas que também precisam mudar na sua vida espiritual. Não estuda mais a palavra? Você precisa voltar a estudar. Quando Deus diz: olha, você precisa me buscar e se converter do seu mau caminho, Ele está falando, você precisa fazer uma reforma na sua vida. Uma reforma na tua vida espiritual. Sabe por quê, queridos? Porque através de você, Jesus quer salvar outras pessoas. Então por isso você e eu precisamos fazer essa reforma. Nós precisamos andar entre as pessoas como Jesus andava, para que as pessoas esbarrem em nós, como aquela mulher com fluxo de sangue se esbarrou em Jesus e foi curada. As pessoas precisam esbarrar em você. E quando elas esbarrarem em você e olhar para você, elas possam ver Jesus, ver Cristo. Você precisa chegar nas pessoas, na igreja ou em qualquer outro lugar, e as pessoas vão procurar você. Oh, meu querido, me ajuda. Você diz: oh, querido, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda. Tem alguém que você conhece
que está paralítico. Talvez a paralisia dele não é física. Talvez a paralisia dele é no vício. Talvez a paralisia dele é na incredulidade. Talvez a paralisia dele, quem sabe, é sufocado no meio dos problemas que ele mesmo criou. Como tem sido a sua reação e a sua atitude diante dessas pessoas que estão com paralisia? Nós precisamos entender essas coisas. Que é através de nós que Jesus vai salvar as pessoas. É através de nós que Jesus vai curar as pessoas. É através de nós que Jesus vai transformar a vida das pessoas. É através de nós. Mas para isto, nós precisamos fazer o que Deus está nos mandando. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Precisamos nos desviar do seu mau caminho. E aí, quando nós entendermos isto, Deus agora chega para mim, para você e diz aqui, olha: então, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Eu ouvirei do céu. Nós temos um ditado aqui nosso da Vila Joaniza, né? E nós utilizamos ali a figura do dia de Pentecostes. Oraram 10 dias, pregou 3 horas, batizou 3.000. Nós pregamos 10 dias, não oramos nem 3 minutos e não batiza nem 3 pessoas. Porque nós precisamos fazer o que os discípulos fizeram: se humilhar, orar, buscar ao Senhor, desviar do seu mau caminho. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Qual é a terra que Deus precisa sarar na tua vida? Qual é a terra que Deus precisa sarar na tua vida, querido? Eu não sei. Eu sei da minha. Deus precisa sarar muita coisa na minha vida. Muito terreno aqui nessa vida aqui Deus precisa sarar. Qual é a sua? Onde Deus precisa sarar na tua vida? Para Ele ouvir a tua prece, para Ele ouvir o teu clamor. Porque muitas vezes, olha para cá rapidinho, muitas vezes Deus responde a sua oração simplesmente com uma resposta, com um sim. Mas muitas vezes Deus manda você fazer algo. Às vezes você vai orar a Deus e Deus imediatamente vai fazer a mesma coisa que Ele fez com o cego Bartimeu. Eu quero ver, Senhor, então veja. Mas às vezes Ele vai fazer com você o que Ele fez com o grande Naamã. Vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Às vezes Deus manda você ir até o Rio Jordão e você não tem fé para ir. Onde você está buscando ao Senhor? Você está pedindo o que para Jesus? Mas Jesus não responde. É talvez porque você ainda não foi no Rio Jordão e mergulhou 7 vezes para o milagre acontecer. Você precisa fazer algo. Deus precisa ressuscitar alguém na tua família.
Deus precisa ressuscitar alguém na tua família? Ei, você precisa ir lá e tirar a pedra. Você está fazendo isto? Você pediu ao Senhor Deus que ressuscitasse alguém da tua família? Seu filho que está longe do caminho de Jesus? Sua esposa que odeia a igreja? Seu marido que não ama crente? Seu irmão que é ateu? Sua irmã que foi embora revoltada da igreja? E você está orando para que Deus ressuscite essas pessoas que morreram? Eu te pergunto uma coisa. Você está ouvindo a voz de Jesus que quem tem que tirar a pedra é você. Porque quando você tira a pedra, Jesus simplesmente diz: sai para fora. E o morto ressuscita. Para o testemunho das pessoas. E aí, queridos? E agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos permanecer como nós estamos? Apenas preocupados e envolvidos com os praxes da igreja? Não, irmão Cláudio, mas foi a associação que mandou. Eu sei. Eles têm que cumprir a agenda mesmo. Eu sei disso. Mas espera aí. Mas e nossa vida espiritual? E nosso povo que precisa ser alimentado? Como é que fica? Amigos queridos, eu vou encerrar por aqui. Eu quis trazer esse tema que eu já trouxe uma vez eu acho aqui, porque esse tema é muito oportuno. Mas esse tema é tema de vigília. Talvez numa vigília aí eu termine de pregar o sermão de hoje. Então tem mais umas 3 horas de sermão aqui. Quem sabe numa vigília próxima aí, né, Itamar? A gente termina a mensagem de hoje. Mas por hoje eu quero ficar por aqui. E eu espero que você tenha compreendido que o Senhor Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer um milagre na vida da sua família. Deus quer fazer um milagre aqui na vida da igreja. Mas você precisa seguir estes passos. Se humilhar, orar, buscar ao Senhor, se converter do mau caminho. E aí o Senhor Deus vai dizer: então agora eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra, a tua terra. E somente você é quem sabe a terra que Deus precisa sarar aí na sua vida. Mas Ele quer sarar. Amém? Eu vou convidar você a louvar comigo. Nós vamos cantar aqui um louvor a Deus para encerrarmos nosso culto de hoje. Todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Jesus, Jesus realiza um milagre em nossa vida. Nós vamos cantar um hino maravilhoso, muito conhecido, eu adoro esse hino também. A voz de Jesus. Se você ouviu a voz de Jesus hoje, eu te convido a louvar ao Senhor agora. Cantando comigo e com o Vitor estas estrofes. Mas cante com coração. Cante com pensamento de louvor. Assim que tocar, os irmãos se colocam em pé para louvarmos a Deus.
firmo e doce a falar-me com amor, a divina voz de Jesus. Ó querido Filho, sou teu Salvador, deixa as trevas, vem para a luz. Desprezei o mundo e a Jesus me entreguei, nele todo o meu coração. Só então a paz celestial desfrutei, nele eu encontrei salvação. Hoje sua voz com ternura me diz: alcançaste pleno perdão. Dize a todos que eu te tornei muito feliz e que ao mundo dou salvação. Consagrado a Ele, desejo anunciar seu incomparável amor. Pela sua graça está pronto a aceitar até o mais vil pecador. Tenho a mais preciosa esperança de ouvir sua linda voz musical, salvo já na glória do eterno porvir, lá na pátria celestial. Para o eterno lar, afinal partirei, este mundo não me seduz. Com os santos anjos ali viverei, sempre ouvindo a voz de Jesus. Amém? Queridos, agora que nós aprendemos quais são os passos que nós temos que dar para Jesus, Ele ouvir nossas orações, perdoar nossos pecados e fazer milagres na nossa vida, não seria nada mal se nós falarmos com Ele agora, sim ou não? Eu não sei o que você precisa falar para Jesus. Eu não sei, sério mesmo. Mas você sabe. Ele também sabe o que você precisa. E aí eu vou fazer de novo aquilo que eu sempre faço. Eu vou deixar você de novo sozinho com Jesus um minuto. E aí você, com Jesus, você vai falar para Ele o que você precisa falar. Tá bom? Feche os seus olhos e fale com Cristo.
O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos e tenhamos todos uma feliz semana.